presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real. Passe em nosso meio, Senhor Jesus. Esse lugar é teu. Tua presença é real aqui neste lugar. Então de receber, então eu louvarei. Oh Jesus, tu és o nosso amado. Eu rendo tudo a ti. Se a presença de Deus é real para você, meu irmão, minha irmã, cante tua presença real, Espírito de Deus. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, o amado da minha alma. Nós te desejamos neste lugar, Senhor Jesus. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é aqui neste lugar, então eu adorarei, então adorarei, então eu louvarei, então me chama a presença mais pertinho de você. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer. Eu vim só para isso, Senhor. És meu, só para contemplar a tua face. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia, aleluia. Não há outro igual ao Senhor, não há outro igual ao Senhor. Então vamos abrir a nossa Bíblia em João, Evangelho de João, no capítulo de número 9. E nós vamos ler neste primeiro momento os textos que estão nos versículos 24 e 25. João, capítulo 9, versos 24 e 25. Nós vamos nos apoiar nesse capítulo praticamente todo. Então eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta, tá certo? Porque nós queremos estudar o texto completo e tirar dele o maior número de lições para que a nossa vida avance. Um culto como esse, culto de comunhão, propõe exatamente isso. A gente vir para encontrar Jesus, sentarmos à mesa com Jesus, para relembrarmos aquilo que Ele fez por nós gratuitamente. E uma vez que a gente relembra, a gente resgata um sentido para a nossa vida. E a gente abandona aquilo que está atrasando a nossa vida, aquilo que está amarrando os nossos pés e nos impedindo de avançar na fé, impedindo de avançar na vida cristã. Nós somos seres tendenciosos, por isso que nós precisamos fazer esse exercício. Sempre voltar, e a mesa de comunhão vai propor a gente olhar para Jesus. E é interessante isso, que a mesa foi uma das maiores invenções que o homem já criou na história humana. Porque a mesa propõe exatamente a gente olhar e ser visto. Olhar para quem pode nos inspirar, olhar também para a dor alheia, mas sobretudo também ser visto. Ser observado, ser ajudado. Quando alguém se propõe sentar numa mesa, está não apenas sendo inspirado, mas também sendo cuidado, amparado, ajudado. Então nós sentamos nessa mesa para sermos ajudados hoje. Amém, meus irmãos? Nós sentamos à mesa de comunhão com Jesus, para Jesus sentar, olhar, dizer assim, que prazer eu tenho que você está sentado à mesa hoje. Então deixa eu dizer uma coisa para você, querido, deixa eu dizer uma coisa para você, minha querida, e aí você deixa ele falar. E certamente quando você levantar dessa mesa, você vai levantar mais aguerrido, mais fortalecido, mais cheio de fé, mais impulsionado a avançar na tua vida cristã. Amém? Então vamos ler a Bíblia. João, eu não sei porque eu estou insistindo em Lucas hoje. É porque eu lembrei do irmão lá, não é? Lucas. Então João capítulo 9, versos 24 e 25. Vamos ler juntos esse pequeno texto aqui? Podemos? Então, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Aleluia! Que bênção essa declaração. Essa é uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Eu era cego e agora vejo. Essa é uma das declarações que nos remete a ela, que tem algo em comum conosco. Todos nós um dia estávamos debaixo da cegueira espiritual por causa do pecado. Então nós também podemos dizer, vamos repetir, eu era cego e agora vejo. Aleluia! E tem uma razão pela qual você vê. Tem uma razão. Então, eu quero fazer lembrança de um tema, não é? Que me sugeriu essa passagem para o que a gente vai aprender com Jesus hoje. Vocês já ouviram aquele velho ditado? O pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior cego é aquele que não quer enxergar. Por isso que o tema dessa mensagem, na manhã de hoje, é o pior cego. Então, sendo assim, qualquer um de nós, apesar de vermos perfeitamente, podemos viver
dessa forma, sendo cegos, andando, tateando, procurando uma solução que está bem à nossa frente. Por isso, essa história tem muito a nos ensinar, muito mesmo. Pode acreditar, você pode ser novo crente, você pode ser antigo na fé, mas essa história que nós vamos meditar nela pode trazer a você algumas revelações chave para a sua vida avançar. Então, essa história que tem muito a nos ensinar sobre o amor de Deus, sobre o estado em que nós estamos ainda, apesar de estarmos na fé em Cristo, e a oportunidade que Jesus oferece a todos aqueles a quem se rendem a Ele. E é o que Deus quer nos falar hoje, é o que Deus quer falar comigo e com você hoje, para que nós não sejamos o pior cego da vez, o cego que não quer enxergar. Então, abramos os nossos olhos. Eu faço a oração do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, que os nossos olhos sejam iluminados no entendimento, no pleno entendimento do conhecimento de quem é Jesus Cristo hoje. Que os seus olhos, os meus olhos, se abram, em nome de Jesus. Será que você pode dizer isso? Que os meus olhos se abram hoje, Senhor. Amém? Por inteiro, os olhos do nosso coração. Porque o pior cego é aquele que não quer enxergar. Em primeiro lugar, a gente resgata desse texto aqui, é aquele que não quer enxergar o amor de Deus por ele. O pior cego é aquele que não dá nenhum crédito para o amor de Deus. É aquele que rejeita, aquele que, enfim, invalida o amor de Deus, despreza o amor que Deus tem por ele. Então, se hoje é o seu caso, você vai se encontrar aqui nesse texto que nós vamos ler agora. João, capítulo de número 9, versos de 1 até o 12. Vamos ler a Bíblia aí juntos? Acompanhe comigo. Caminhando Jesus, viu um cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Eu posso parafrasear aqui? Foi para que se manifestasse nele o amor de Deus. Entenda que obra de Deus como ato de amor de Deus. Continuando o texto. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, veja só, além de cego, passaram a ser mendigo. Mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. É uma coisa até engraçada, né? Perguntar para alguém que era cego onde que estava alguém quando ele não conseguia enxergar, não é? Mas este homem, como o texto diz, era cego de nascença e estava fadado a morrer sem enxergar ao menos um flash de luz em toda a sua vida, toda a sua história, não ver nada. E o pior, viver como um mendigo, viver na miséria. Mas o que a gente descobre aqui, que o amor de Deus é carregado por cada um de nós, é de compaixão.
Deus nunca vai ver você ou eu na miséria e não estender as mãos, e não fazer nada, numa posição inerte, numa posição passiva. Esse é o amor de Deus, que pode encontrar você agora mesmo, se é que já não o encontrou e precisa ser valorizado esse ato. Talvez você esteja sendo visto como um marginalizado, como alguém esquecido, como alguém desrespeitado, desprezado, mas o amor de Deus por sua vida não parou, meu irmão. Esse não é um motivo para você parar, então. O motivo para você ser impulsionado hoje é: Deus o ama apesar da circunstância, Deus o ama apesar da sua decepção, Deus o ama apesar da sua luta, apesar daquilo que tenta te impedir avançar. Na vida deste homem era a cegueira física. Talvez na minha e na sua seja cegueira ainda espiritual. A gente não consiga ver que o amor de Deus ainda está atuando por nós, e nós estamos só enxergando aquilo que é ruim, aquilo que nos falta, aquilo que a gente ainda anseia por receber da parte dele. A presença de Deus é real, irmãos. Nós não cantamos essa canção por nada. A presença de Deus, embora invisível, ela é real. E diga assim: onde há presença real de Deus, a presença manifesta de Jesus, ali também há a oportunidade dele me amar. Amém? Então você que está se sentindo aí hoje caidão, né, sem amparo, isso é mentira do diabo. Você não está conseguindo enxergar o amor de Deus. Então hoje foi uma seleção de canções aqui que estão concordando plenamente com essa palavra. Volte ao primeiro amor. Resgata o primeiro amor. Porque se Deus enviou Jesus no lugar onde estava este homem, cego de nascença, que ninguém mais se importava com ele, e que tinha o seu fim já escrito, debaixo de miséria, e se importou com esse indivíduo, você está nessa mesma condição de alvo do amor de Deus. Eu estou nessa condição. Então hoje, por mais opressão que você esteja vivendo, por mais incidência e insistência de espíritos de morte, querendo matar a tua fé, matar o teu entusiasmo pela vida com Deus, hoje o amor de Deus te captura, meu amado. E louvado seja Deus, porque o salmista escreveu no Salmo 139, que você pode estar em qualquer lugar, em qualquer situação, lá o Senhor te encontrará com o amor dele. Aleluia! Aleluia! Então, aqui a gente pode hoje já entender a presença de Deus, embora invisível, ela é real e manifesta. Aonde Deus está, o amor dele está atuando, e basta que eu creia e receba. Então o amor dele é para mim, é em mim, é por mim. Aleluia! Aonde você estiver, o alvo do amor de Deus não era apenas os olhos daquele homem, mas o coração dele. A vida daquele homem tinha importância, pois estava cego por causa do pecado, da natureza pecaminosa. Não era só a cegueira visual, a cegueira física, mas a cegueira de não poder entender o que Deus tinha de propósito para ele. E há muitas pessoas que estão correndo atrás, estão mendigando o pão para saber, conhecer um significado para a vida. Meu amado, minha amada, perceba isso. Você só terá significado para a sua vida, você só descobrirá o propósito estabelecido de Deus para a sua vida quando você deixar de renegar, de rejeitar, de desprezar o amor que Ele tem por você. Mas nós muitas vezes falamos de amor, muitas vezes nós até acreditamos que Deus nos ama, mas no momento decisivo em que nós precisamos empenhar fé nesse amor e nos manter firmes naquilo que Ele prometeu, a gente balança, é ou não é? Quando lhe falta o dinheiro, a primeira coisa que lhe falta,
ou o que você esquece é que Deus ama você. Pensa numa condição em que... Só um minuto, por favor. Numa condição em que você é pego de surpresa com um mau comportamento do filho na escola, com uma decepção na atitude do marido, da esposa, é ou não é? Sua carne e a minha carne são tendenciosas a dizer, por que comigo? Estou abandonado, estou sozinho. Aonde que está Deus nessa situação? A nossa carne tem essa tendência, mas hoje Deus me trouxe aqui para dizer, isso aí é insistência de cegueira espiritual. Você pode abrir os seus olhos e ver hoje ainda o amor de Deus bem de frente para você, querido. Não está rejeitado nem abandonado pelo Senhor. Porque quando o nosso coração consegue perceber o amor de Deus, e veja, aquele homem não conseguia enxergar Jesus, mas ele percebeu a presença de Jesus. Tanto é que ele cita o ocorrido antes dos olhos dele abrirem. Vocês observaram comigo no texto. Porque quando perguntam, é esse mesmo? O que estava lá na miséria? É esse aí? Ah, eu acho que não. Parece, mas não é. Ah, não, é esse aí mesmo. Aí ele diz, não, sou eu. Mas o que te aconteceu para abrir os seus olhos? Ele relata uma coisa que ele não tinha visto. Ele só percebeu. Por quê? Por que ele percebeu? Porque ele estava cheio de anseio pelo amor de Deus, pelo toque precioso daquele Jesus que se dizia Deus. Então ele estava dizendo, vem em mim, Senhor Jesus, quando é que eu vou te encontrar? Ele estava desejando encontrar esse amor. E meus irmãos, é fato que nós deixamos a nossa vida desligada desse direito. Ele é pai, e sendo pai, um pai não tira um filho da cabeça, uma mãe não tira um filho da cabeça, quanto mais o Pai Celestial. O Pai Celestial está olhando para você, e está olhando com compaixão, não está olhando com desejo de que você se dê mal, mas você precisa perceber isso, e mais do que perceber, receber. Você precisa acreditar que Ele ama você. Você precisa quebrantar o teu coração e dizer assim, eu acredito no teu amor. Eu não preciso nem de prova, eu só vou receber. Aquele homem só ouvia o que estava acontecendo. Provavelmente, ele ouviu o diálogo entre os discípulos e Jesus. E deve ter despertado a curiosidade dele. Por isso ele parou. E vocês sabem que deficientes visuais têm uma percepção de mundo diferente da nossa. E algumas percepções são muito aguçadas. Por exemplo, os sons. Os deficientes visuais destacam onde que a pessoa está, o que a pessoa está fazendo, por causa de sons. Então, eu pergunto, como é que ele sabia que Jesus fez um lodo, ou seja, com a saliva, misturou barro, pegou barro no chão e, enfim, fez o que fez? Por quê? Primeiro, ele ouviu o diálogo. Segundo, o Senhor Jesus não falou o que faria. Ele só baixou, pegou um pouco de terra, um pouco de saliva, misturou na mão e passou. Então ele sentiu, na hora que ele sentiu o toque de Jesus, ele disse, é isso mesmo, Deus está me amando e eu recebo o amor de Deus. Hoje talvez você esteja nesse lugar e você já esteja entendendo que Deus trouxe você aqui para dizer, eu te amo, e você está entendendo que Deus te ama. Então hoje você pode dizer, eu recebo o teu amor, ó Deus. Eu recebo o teu amor. E aí, no momento que você decide receber o amor de Deus, o amor de Deus é capaz de fazer você enxergar coisas que os seus olhos naturais não conseguem. O amor de Deus, só o amor de Deus é capaz de fazer você, além de enxergar, experimentar aquilo que só Deus pode dar através do amor dele. Transformação de caráter. Aleluia! Transformação de dentro para fora, como resultado da graça, da misericórdia, do perdão e da compaixão desse Deus. Oh, maravilha! Quantos aqui já experimentaram de tudo isso? Levante as mãos, eu quero ver. Amém? Isso não parou, querido. Isso não parou, minha irmã. Acreditem, o Senhor está por mim e por você, querendo renovar isso diante das nossas vistas hoje. Amém?
Não deixe se enganar pelas circunstâncias ou mesmo pelo engano do diabo, que tenta fazer você pensar que nada mudou em sua vida, para fazer você abandonar a sua fé em Cristo. Perceba nesses dias, vou reiterar o que eu falei uns domingos atrás aqui. O diabo não está mais interessado em incorporar nas pessoas. Ele está pouco interessado em incorporar nas pessoas. Ele está mais interessado em matar a fé delas. Enquanto o amor de Deus deixa a sua fé pujante, aquilo que é circunstancial, aquilo que é decepção, aquilo que é amargura, angústia, aquilo que é dor por causa de feridas, vai deixando você afastado do amor de Deus. Perceba isso. Só você quem perde. A circunstância fica a mesma, as pessoas que te ofenderam continuam as mesmas, as decepções não param de atuar, enfim, tudo aquilo que é ruim não para. Só você está perdendo por se afastar do amor de Deus. E deixa eu te dizer, Ele é quem promove esse caminho de virar as costas para Deus, porque Ele sabe, quando você renega o amor de Deus, quando você despreza o amor de Deus, lá vai a sua fé embora. E quando Ele faz isso, Ele faz com propósito, para fazer você, dia mais ou dia menos, virar as costas para Deus e voltar a uma vida pior do que aquela que você se encontrava antes de conhecer o amor de Deus. Perceba isso, meu irmão. O diabo está muito, insistindo muito, está batendo muito nessa tecla de apostasia da fé. Está fazendo as pessoas virarem as costas para Deus por conta de N motivos. Mas hoje, resgate o amor de Deus no teu coração. Não seja o pior cego da vez. Porque o pior cego, repita comigo, o pior cego é aquele que não quer enxergar o amor de Deus por ele. Enxerga o amor de Deus, não desista. Sabe por quê? Porque esse amor foi oferecido para nós no momento em que ninguém queria nos amar. No momento em que ninguém podia nos amar. Ninguém entendia sequer a situação em que estávamos. Romanos capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo diz de uma maneira muito incisiva e com convicção: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Deus é provado exatamente quando ninguém quis nos amar. O amor de Deus nos alcançou quando nós fomos desprezados por todos ao nosso redor. 1 João, no capítulo de número 4, no versículo de número 10, o apóstolo João, o apóstolo do amor, declara também com muita convicção, ele diz assim: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, entregando o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados, como disposição favorável, como favor gratuito, quando nós ainda o rejeitávamos. Você o rejeita hoje? Você está fazendo pouco caso dele hoje? Então, se ele te resgatou com o amor dele enquanto você rejeitava, por que haveria ele de abandonar você agora? Oh, maravilha! Será que eu estou ouvindo um glória a Deus aí, gente? Glória a Deus, é esse amor infinito por mim. Oh, maravilha! Oh, maravilha! O pior cego, além daquele que não quer enxergar o amor que Deus tem por ele, é também aquele que resiste o amor de Deus, ou resiste o poder de Deus, melhor dizendo. Pior cego é aquele que não quer enxergar, que ainda insiste em resistir o poder de Deus. Ainda insiste em dizer: será? Mas isso comigo? Não, comigo não. Não, isso aqui não é para mim. Isso aqui é para o outro. Não, mas fez com a Mary. Ah, mas comigo é mais difícil. Fez com o Ito. Não, eu não sou o Ito. Eu sou um pobre coitado que estou mendigando, estou ali, estou nas margens. Mesmo às margens, não resisto o poder de Deus.
mesmo na situação mais pregressa que você esteja, não resista ao poder de Deus. O poder de Deus é para a sua vida, é para que você, através desse poder, também resgate outras tantas vidas que estão em situação ainda pior que a sua. Aqui, no texto que se apresenta, continuando aqui a nossa leitura, eu vejo 3 resistências que estes personagens aqui, que além do cego, estão junto com aquele cego da história, criam diante do poder de Deus. Então a primeira resistência é que eles descredibilizaram, ou seja, eles deram descrédito à pessoa de Jesus, o portador do poder de Deus, o próprio Deus encarnado. Quando a gente olha para Jesus como um mero homem, como um mero profeta, como alguém que fez feitos mirabolantes, mas que não é Deus verdadeiramente para nós e em nosso coração, a gente não o institui como Senhor da nossa vida, ele passa a ser mais um mero atuante na história, como um homem que fez benfeitorias para a humanidade. E Jesus não é isso, gente. Jesus é o próprio Deus, Jesus é o autor da vida, Jesus conhece-nos do começo ao fim da nossa história, Jesus tem poder para desatar os nós, para abrir as portas, para fechar as portas de engano. Então não resista ao poder de Deus, entregue-se, renda-se ao poder de Deus. Vamos ler o texto, João capítulo 9, versos 13 ao 17, então João continua aqui a história, relatando esse fato que é um feito poderoso, tremendo. E louvado seja Deus, porque o Senhor tem nos dito essas verdades aqui. Veja aí, versículo 13 em diante. Levaram, pois, aos fariseus, e para quem aqui nunca ouviu essa expressão, diga-se aqui, religiosos da época, aqueles que estavam mais interessados em religião do que propriamente relacionamento com Deus, vida com Deus. Eles estavam mais dispostos a obedecer rituais do que ter relacionamento face a face com Deus. E aí continua, o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegará a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. E olha o argumento que eles diziam que não é de Deus, frente ao milagre que Jesus tinha promovido. Ele não é de Deus, sabe por quê? Porque ele não guarda o sábado. Porque ele não respeita a lei de Moisés que dizia, no sábado vocês não podem fazer nada. Até milagres não podia fazer no sábado. Aí continua, diziam outros, como pode um homem pecador, e pecador entenda-se de passagem, indigno de fazer milagres. Como pode um homem que não tem nenhuma relação com Deus, porque pecador aqui é um homem afastado de Deus. Como pode um homem afastado de Deus fazer, veja aí o texto, fazer tamanhos sinais, e houve discussão, dissensão entre eles. E o versículo 17, de novo, perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Ele é um profeta. Ele é um homem de Deus. Porque a palavra profeta, naquele contexto, não dizia respeito apenas a quem falava em nome de Deus ou debaixo da unção de Deus, mas o representante de Deus na terra. Então eles entendiam como o próprio representante de Deus que veio, aliás, ele, o cego, entendeu isso, pegou isso, recebeu isso de coração. Meus irmãos, muitas vezes nós atravessamos situações em que nos tentam resistir ao poder de Deus. Muitas vezes nós dizemos, agora não vai dar mais, agora está tudo acabado, agora eu desisto. E sabe por que a gente faz isso? Porque nas entrelinhas nós estamos cegos.
A cegueira espiritual ainda insiste em se manter na nossa vida. Porque diante do que Jesus já fez por nós, como é que a gente pode dizer eu desisto? Sim? Entende o que eu quero dizer? Diante do que Jesus fez, a começar da sua conversão, como é que você pode dizer hoje eu desisto por causa dessa situação? Isso quer dizer nada mais, nada menos que você e eu podemos estar resistindo ao poder de Deus. Não resista ao poder de Deus, porque resistir ao poder de Deus nada mais significa que você, ao andar com Deus, se preocupou mais com rituais, mais com liturgia, do que propriamente com o teu relacionamento de amor com Ele. Você ficou mais preocupado com o que os homens iriam pensar de você do que em agradar a Deus com as suas atitudes. Isso é uma cadeia, irmãos. Isso é o que a religião faz. Você ficou muito mais preocupado em fazer tudo certinho para não ir para o inferno do que propriamente desfrutar da vida de Deus em você. Isso enfada, isso cansa. Por isso que as pessoas desistem. Então hoje, deixe os seus olhos se abrirem. Enxerga que você está resistindo o poder de Deus. Atrás de uma aparência, só aparência. Porque no fundo, Deus sabe quem nós somos. E mais dia, menos dia, as pessoas também saberão quem você é. Diaconisa Mary acabou de dizer aqui algo que é comum para todos. Tribulação nesses dias. Provação nesses dias. E provação é como o fogo. O fogo no ouro. Quanto mais fogo, mais depuração há no ouro. E mais depuração no ouro o torna ainda mais valioso pela pureza que demanda do fogo que está embaixo do cadinho lá. Cadinho é aquele recipiente de cerâmica que põe os metais lá e põe o fogo embaixo e o metal derrete. Assim é a nossa vida. A nossa vida é o cadinho, nós estamos nela, e o fogo do Senhor, o fogo do Espírito Santo, que muitas vezes a gente pede o fogo do Espírito Santo confundindo com o êxtase do Espírito Santo. Mas quando você pede fogo do Espírito Santo, também implica passar pelas provações que vão depurar a sua vida, vão tirar de você aquilo que não presta, para tornar você ainda mais valioso para a glória de Deus. Então, quanto mais fogo, mais pureza, mais queima de palha, mais queima de aparência, mais queima de momentos abobados que a gente tem por causa de seguir o nosso coração, e mais pé no chão, mais realidade, mais fé, mais robustez na nossa vida espiritual. E aí a gente passa a enxergar verdadeiramente como Jesus é, porque nós enxergamos a partir dos olhos de amor. Eu amo Jesus, eu amo Jesus. Então quando Ele nos aperta, a gente não pode descredibilizar o poder dEle. Eu estou passando por isso, mas eu vou sair melhor do que eu entrei. Será que você pode declarar aí, eu estou passando por bocas e boas, por poucas e boas, mas eu vou sair melhor de tudo isso, porque eu não resisto ao poder de Deus na minha vida. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que eu peço ou penso. Aleluia. Amém, meus irmãos? Diante dessa verdade aqui, que aqui está um homem desejoso, não resistente ao poder de Deus, ele recebe, é por isso curado, mas outros ainda põem em dúvida, resistindo o poder de Jesus. Mas veja que sempre alguém que resiste vai cair em contradição. E talvez você hoje esteja se vendo numa contradição. Porque essa semana talvez você colocou em xeque o poder de Jesus na sua vida.
E você até disse, eu não creio no poder de Deus, a minha fé está indo embora. Eu não sei nem mais por que eu estou seguindo a Jesus. Perceba como é contraditório isso. Sua boca declarou, e a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Mas veja como é o poder de Deus, acima de qualquer circunstância. Capturou você lá na sua casa hoje e trouxe você aqui para ouvir a palavra dele. Para dizer, embora o seu coração esteja duro para mim, eu ainda continuo te amando e tenho o poder de transformar o seu coração duro num coração flexível, sensível, para receber o meu amor de novo, em dose renovada para a glória do meu nome. Como aqueles homens. Não, ele não pôde ter feito isso, porque ele é pecador, ele não guarda o sábado. Os mesmos, do mesmo grupo, caíram em si e disseram assim, mas espera aí. Um homem afastado de Deus nunca poderia fazer isso. Ele não teria essa condição, porque certamente eles já sabiam que essa é a máxima do céu. Os homens que andam com Deus, que têm um coração ligado ao propósito de Deus, podem pedir tudo aquilo que tem de necessidade a esse Deus, porque esse Deus inclina os seus ouvidos para ouvi-los e concede respostas à oração do justo. Aquele que tem um coração fiel a Deus. Deus nunca abandona, Deus nunca despreza a oração de um justo. Ouça isso, não resista ao poder de Deus. Está difícil, ora a Deus. Está difícil, ora mais a Deus. Ainda continua difícil, ore ainda mais. Peça, bata, busque. Porque todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate abrir-se-lhe-á. Não resista ao poder de Deus. Quem deixa de ser cego a esse respeito, não resiste, mas confessa o poder de Deus publicamente. E aqui também vai um recado de Deus para nós. Nós, aliás, temos ouvido sobre falar de Jesus às pessoas nesses últimos tempos, não é? Propagar publicamente a nossa fé. Diante de pessoas religiosas, diante de pessoas que exalavam incredulidade e dúvida, aquele homem não teve dúvida de dizer, foi Jesus quem me curou. Foi Jesus. Aquele homem diante de pessoas que odiavam a Jesus, ele teve a coragem de dizer, esse Jesus não é isso que vocês estão pensando não, esse Jesus é totalmente diferente disso que vocês acreditam. Eu posso dizer porque eu experimentei da ação desse Jesus. Olha que método fácil de pregar o evangelho, queridos, de expor publicamente quem é Jesus de fato. É só dizer o que lhe aconteceu. Há muitos de nós que por meio das circunstâncias, por meio das decepções, nas agruras dessa vida, estamos sendo como que abafados naquilo que Jesus já fez por nós. Não resista ao poder de Deus, propague o poder de Deus. Fale do que Jesus já te fez. Porque à medida que você fala do que Jesus já te fez, à medida que você propaga as experiências que você já teve com Jesus, pelo menos uma que você teve com Jesus, todo esse imbróglio na tua vida que está tentando matar a tua fé, apaga, acaba. O diabo não resiste, porque ao propagar, ao falar dos feitos de Jesus, a Bíblia declara, João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Então, uma vez que você anuncia o que Jesus fez na tua vida, sequer uma experiência que você teve, pode ser há muitos anos atrás, essa experiência vai atrair a manifestação do poder de Jesus sobre você. E você, a partir de então, será como que ligado nos céus novamente, conectado na força do Espírito Santo, e a sua vida se dará nova, retomará os novos rumos do Senhor para você. Mas do contrário, a palavra do Senhor Jesus é a mesma para nós. Mateus capítulo de número 10, no verso de número 32 e 33. Mateus capítulo 10, versos 32 e 33.
diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Isso é sério, não é, irmãos? Isso é muito sério. Então, deixa eu te encorajar hoje. Se vier alguma vergonha de falar de Jesus a alguém, ou falar do que lhe aconteceu, que Jesus fez em sua vida, saiba, isso é coisa do diabo. É o diabo que está colocando esse constrangimento no teu coração. Porque você sabe que no momento em que você está diante de pessoas para falar do que Jesus fez na sua vida e você se cala, você está aceitando a imposição do descrédito ao poder de Deus. Não resista ao poder de Deus. Só diga: Jesus fez o que fez na minha vida e é real, é fato. Vocês podem até não acreditar, mas eu estou aqui para contar. Eu sou testemunha viva de Jesus. Eu sou uma testemunha viva do que Jesus fez na minha vida. Será que você pode levantar sua mão e dizer assim: eu expulso da minha vida toda vergonha, todo constrangimento de falar do que Jesus fez na minha vida, a quem quer que seja. Tem vergonha mais. Lembre-se que essa vergonha é Satanás colocando você em maus lençóis, porque você está negando a Jesus. E negar a Jesus vai deixar você em uma situação muito difícil aos olhos do Pai. Segunda resistência aqui que a gente vê, dos versículos 18 ao 23 do capítulo 9 de João. Observe comigo a leitura aí, ó. Capítulo 9, versos 18 ao 23. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram: este é o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também, não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Versículo 22. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram aos pais: ele idade tem, interrogai-o. Perguntem a ele. Então a segunda resistência aqui é pôr em dúvida o milagre de Jesus. E fala a verdade. Não é o mesmo que pôr em dúvida o milagre de Jesus na sua e na minha vida? Quando a gente arrefece o nosso fervor na fé? Quando a gente leva a nossa vida espiritual de uma maneira relapsa, de uma maneira pouco interessada. Quando a nossa carne fala assim: hoje não vou orar não. E aí a gente aceita isso. Quando o nosso estado de ânimo diz assim: eu não estou com vontade de ler a Bíblia hoje, aí vem amanhã também não, e depois amanhã também não, e depois. Aí quando você vai ver, você não sabe nem onde está a sua Bíblia para vir para o culto no domingo. Aí você vai se dar conta que deixou a sua Bíblia na igreja, no banco da igreja. Que é o que acontece com muitas pessoas. Por conta de situações que estão enfrentando, ao invés de deixar sua fé pujante, duvidam. Põem em dúvida o milagre de Jesus. Mas aquele cego não fez isso não. Aquele cego, quando percebeu que era Jesus, ele disse: é comigo mesmo. Minha chance de vida está no Senhor. E nós precisamos resgatar essa verdade no nosso coração. A minha chance de retomada da minha vida está somente em Jesus. E meus irmãos, há muitos povos que não sabem dessa verdade.
E quem põe em dúvida o milagre de Jesus vai ser escravo do será. Nossa, será que Deus é capaz? Mas essa minha situação, mas será que pode? Mas será que eu posso se transformar? Mas será que pode mudar? Será? E o será vai te acompanhar para o restante da tua existência. Hoje é dia de mandar embora esse será em nome de Jesus. Uma outra coisa que vai te perseguir é: mas eu não sou capaz disso. Mas olha, esse milagre que Jesus fez não foi tão milagre assim, tão grande. Afinal de contas, eu também ajudei, eu também me propus, eu também. Ninguém pode receber nada de Deus se do céu não lhe for dado, dizia Jesus. Você não pode receber transformação alguma na sua vida, na sua história, sem que Deus mandasse do céu. O apóstolo Tiago diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Esse é o teu Deus, querido. É o Deus que não mudou, deixa eu te lembrar. Pare de duvidar do poder de Deus. Quem duvida do poder de Deus, ainda lembrando do que Tiago diz para nós todos, deixou registrado na sua epístola, lá no capítulo de número 1, versículos de número 6 e 7, ele diz: peça sem nada duvidar, porque o homem que duvida é como onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabe o que quer dizer isso, essa alusão? Ele está dizendo, uma hora você crê, outra hora você não crê, outra hora você diz que é, outra hora que você não diz que é, e você que está tentando descredibilizar o milagre de Jesus passa a ser desacreditável. Porque você uma hora crê, outra hora não crê, uma hora crê, outra hora não. Vocês vão dizer, esse cara não sabe nem o que ele quer, essa mulher não sabe nem o que ela quer. Como é que vai poder ter crédito? Não, eu não confio muito nele, não confio. A gente passa a ser camaleão, sabe? E camaleão na vida espiritual não leva muito jeito, não vai para o céu não, viu, filho? Não tem jeito. Né? Dizer como o André Valadão, não é crente não. Entende? Então, nós precisamos definir. O que a gente crê? A gente vai dar mais ouvido para aquilo que está dizendo lá fora? A gente vai dar mais ouvido para as notícias que estão propagando lá fora? Quantas vezes esse pastor aqui nesse altar já disse, não dê ouvido para isso, gente. Porque é Deus quem está no comando da nossa vida. Não vai faltar nada para nós. Não vai faltar o emprego, porque Ele mesmo disse, do suor do teu rosto comerá o teu pão. E como é que a gente sua o rosto? Trabalhando. Então não vai te faltar o trabalho, varão. Está se desesperando por quê? Será? Será o quê? Deus fez o sonho, mandou para você. Ele, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo de número 1, Deus opera tanto o querer quanto o realizar. Então isso que está no teu coração não veio de você, então veio de Deus. Então Ele vai dar um jeito de conceder o que pôs no teu coração. Não pode sonhar não, querido. Desiste do teu sonho não. Tudo isso pode estar te impedindo, mas olha, só tem um recado de Deus aqui nesse ponto para você. Pode existir o poder de Deus com esse será, com essa dúvida toda aí? Porque quem duvida está fadado a viver na escassez e na miséria. Porque o texto no versículo 7, lá do capítulo 1 de Tiago, diz assim, não pense esse homem que receberá de Deus coisa alguma, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus projetos. Deus não tem pacto com gente que é inconstante. Gente que hoje crê, amanhã não. Essa relação é como uma relação de casamento. Imagina hoje o seu esposo virar para você e dizer assim, eu quero separar. Aí você descabela, você fica triste. Amanhã, eu te amo, meu amor. Você é minha preciosidade, eu quero morrer com você. Aí, depois de um dia, acontece alguma coisa, um imprevisto lá na fábrica, ele fica nervoso, aí ele chega em casa, tromba com você lá, dá uma de mal lá com você, fala assim, o negócio é divórcio mesmo, eu disse que tem que acabar. Quem é que consegue viver numa vida assim? Você conseguiria? Eu não conseguiria. Eu diria, o que você quer, mulher? Ainda que você tenha esse olho verde maravilhoso, eu não vou poder conseguir ficar com esse negócio. Eu não resisto, não. Se resolva, né?
assim também é Deus. Cada situação difícil que a gente passar, a gente não vai poder mais ficar brincando com esse negócio. Ah, não vou mais. Ah, eu vou deixar. Ah, eu não quero mais. Para com isso, irmão. Para com isso, minha irmã. Satanás está roubando você. Está colocando uma cegueira espiritual na sua vida. Você não está percebendo. Abre os seus olhos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Terceira resistência aqui é que as pessoas que resistem a Deus, o poder de Deus, reprimem ou oprimem quem testemunha do poder dele. E hoje Deus me mandou falar isso porque Deus sabe que tem muita gente sendo oprimida aqui. Você vai falar e aí começam a zombar de você. E você vai dar uma palavra ali e aí começam a colocar descrédito em você. Porque você testemunha daquele que transformou a sua vida. Você vai tentar dar um conselho, aí já remetem o dedo em você, no seu passado. E já começam a falar do teu passado. E já começam a julgar você por causa daquilo que você fez. E que detalhe, Jesus levou na cruz do Calvário. E que você não tem mais nada a ver com aquilo. Então hoje esse recado é para você, não resista o poder de Deus. Mesmo que as pessoas tentem te oprimir, tentem te reprimir, tentem calar a tua voz, não resista ao poder de Deus. Mesmo que você estiver sofrendo opressão, mesmo que você estiver sofrendo acusações infundadas, saiba que no final das contas quem vai honrar você é Deus. E nenhuma pessoa, nenhuma circunstância vai poder impedir isso. Porque olha o texto aí, vamos ler. Verso 24 em diante, de João, capítulo 9. Então, clamaram pela segunda vez o homem que fora, chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador, ou seja, esse homem é rejeitado por Deus, ele não teria condições de fazer isso. Mas ele retrucou, olha, veja isso. Ele se posicionou dizendo, não é nada disso não. Ele tomou uma posição, é isso que vocês precisam entender. Diante das oposições, se posicione. Entende? Ele retrucou, se é pecador eu não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele respondeu, já vou-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? De tanto que ele se posicionou aqui, já até deu uma exortação. Vocês estão querendo tanto falar dele, por que vocês logo não aceitam ele como Senhor? E aí ele continua dizendo aqui. Então o injuriaram, ou oprimiram, e lhe disseram, discípulo deles és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisso é de estranhar. É de estranhar que vocês não saibam de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Olha que lindo isso, gente. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito isso. Mas eles retrucaram, ainda na posição de opressão. Tu és nascido todo em pecado. E nos ensina a nós. E o expulsaram. Eu estou falando para aqueles que lá no trabalho tiveram uma vida antes e agora uma vida depois de Jesus. Tem muita gente que te oprime lá. Porque quando você quer acertar, ele já vem com o dedado e fala assim, agora vem o santarrão, agora vem a santarrona. Lá dentro da sua casa talvez tenha isso, na sua família de origem, as pessoas olhem para você e falam assim, mas e aquilo lá que você fez? E aquelas outras coisas lá? E aquilo lá? Aquilo lá, deixa eu te dizer, só vai ficar registrado no coração de alguém que não conheceu o amor de Deus. Porque quem não conhece o amor de Deus não perdoa. Quem não conhece o amor de Deus não lança fora as mágoas, as feridas, os tormentos da amargura. Quem não conhece o amor de Deus registra
e mantém registros de falta. Porque perdoar, repita comigo, perdoar é não guardar registros de falta. Então, se você amou a Deus e Ele te amou, você por Ele foi perdoado, Ele não guardou registro de falta sua, portanto você não vai guardar de ninguém. Você vai dizer, vai e não peques mais. Alguém religioso faz isso. Alguém só vislumbrando religião, liturgia, só querendo ser visto pelos outros, não enxerga ninguém com compaixão. E aqueles homens que se demonstravam tão conhecedores de Deus, provou-se que eles não tinham experiência com Deus. E cuidado, tem muita gente que se diz conhecedora de Deus, mas que não tem experiência com Deus. Porque gente que tem experiência com Deus tem marca de compaixão de Deus. Vai olhar para você e vai dizer assim, você pode até estar no pecado, mas vão separar a sua atitude de você. Você é uma bênção, mas o que você está fazendo está errado, eu não posso concordar com isso. Mas deixar de te amar, eu não vou deixar. Entende o que eu quero dizer? Entendem? Por um outro lado também, você pode estar sendo oprimido por causa dessa condição. Então, resgata isso em você. Fala, não, Deus me conhece por aquilo que eu sou hoje, não pelo meu passado. O meu passado Ele preferiu lançar no profundo do mar que a gente chama de mar do esquecimento. Então, lembre-se isso e não se deixe abater. Quando passar por uma opressão, levante-se, levante a tua cabeça. E lembre-se do que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12. Bênção tem de vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Porque dessa mesma forma perseguiram também aos profetas que vieram antes de vocês. Por minha causa perseguiram pessoas e não vão deixar de perseguir vocês. Mas o que eu quero que vocês entendam, não resistam ao meu poder. Amém? E por último, eu encerro aqui. O pior cego, além daquele que não quer enxergar o amor que Deus tem por ele, aquele que não quer enxergar que resiste o poder de Deus, é também aquele que não enxerga a oportunidade que só Jesus pode dar. Só Jesus pode dar. Então, João capítulo 9, versos 35 até o 41. E eu encerro aqui. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, veja, o homem foi renegado, não falei para você? Só que Jesus ouviu. Jesus nem estava perto, mas ouviu. Jesus nem estava andando mais com aquele homem, mas Jesus ouviu. Pega aí, varão, pega aí, varoa. Jesus está vendo tudo, apesar de você não ver, Ele está vendo tudo, está ouvindo tudo. Então ele ouvindo, encontrando, lhe perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, é o que fala aqui com você, é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, eu creio, Senhor. É essa mensagem que precisa ficar no teu coração hoje. Eu creio, Senhor. Eu creio e o adoro. E eu me rendo, eu me prostro diante do Senhor. Eu reconheço a oportunidade que o Senhor está me dando agora. E prosseguiu Jesus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe, acaso também nós somos cegos? Veja como eles são marotos. Religioso é sempre maroto, sempre tem uma respostinha pronta. Sempre tem uma cartinha escondida na manga. Mas Jesus sabe de todas as coisas, Ele sabe a partir do coração. Uma pessoa que está se escondendo atrás da aparência de servir e seguir a Deus, por mais respostas que tenha pronta, sempre cairá em contradição. Pelo menos para si mesmo.
sempre vai dizer: por que eu falo tão bem de Deus, mas eu não vivo tão bem assim com Ele? Essa é uma resposta que alguém que está vivendo de aparência nunca vai encontrar resposta. Uma pergunta que alguém que está vivendo de aparência religiosa nunca vai encontrar resposta. Por que eu falo tão bem de Deus, mas eu não vivo tão bem assim com Ele? Respondeu-lhe Jesus: se fosse cego, não teríeis pecado algum. Vocês enxergariam a minha glória, seriam purificados. É isso que ele está querendo dizer. Vocês se arrependeriam dos pecados, vocês teriam a vida de vocês transformadas. No entanto, porque agora dizeis, nós vemos, ou seja, nós enxergamos tudo. É o Senhor que não sabe nada. Porque quando a gente continua sendo cego porque a gente não quer enxergar, a gente está dizendo que Jesus não está enxergando muito bem. Que Jesus não está percebendo a nossa vida muito bem. Por isso a gente está chamando Jesus de cego, veja só. Porque a gente passa a enxergar tudo, a gente é sábio aos próprios olhos. E uma pessoa sábia aos próprios olhos não tem outro fim a não ser de viver consumida pelo pecado, pela destruição, pelas trevas. E Jesus disse em João, capítulo de número 10, versículo 10. O ladrão vem somente para matar, roubar, matar e destruir. Mas eu, Jesus dizendo, eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. A vida que provém do céu. Então hoje, eu concluo dizendo, hoje é dia. Hoje Jesus nos encontrou aqui para que todos nós digamos a Ele, Senhor Jesus, depois de tudo isso que nós ouvimos, eu posso dizer, eu era cego e hoje te vejo. Eu era cego e hoje te vejo. Em algum ponto da nossa vida nós estávamos cegos. Sim ou não, irmãos? E eu gosto desse silêncio, porque esse silêncio é o silêncio da vida e o Espírito da palavra fazendo algo no coração. A consciência dizendo, é isso mesmo, você precisa mudar, eu preciso mudar. Feche seus olhos, vamos orar.